noite, galera! Boa noite, futuros sargentos do Exército! Bem-vindos a uma aula de História. Eu sou o professor Clécio de História do Brasil. Vou acompanhar vocês nesse período de intensivão que nós vamos fazer para a prova da ESA. Beleza? Nós vamos fazer resoluções de questões. As questões que nós vamos resolver aqui são questões de outros concursos militares também. Por quê? Tem que dar um aviso no início do curso para vocês poderem se familiarizar. Para a galera que já estava aqui, deixa eu avisar, vocês têm como conseguir lá na área do aluno, vai lá no site, na área do aluno, eu deixei 4 arquivos lá, que eu vou explicar para vocês agora o que vocês vão fazer com esses 4 arquivos para a gente começar resoluções de exercício. Olha só, na verdade tem 2 arquivos extremamente importantes. Um arquivo que está lá são todas as questões das provas da ESA passada, dos 10 últimos anos. Então tem todas as questões da resolução, tudo com gabarito, no final bonitinho. O que você vai fazer? Você tem que pegar essas questões todas e resolvê-las, todas até o dia da prova. Então você vê lá a quantidade de questões, que eu não lembro agora, vamos supor que sejam 60 questões. Você vê qual que vai ser o dia da prova e divide como fica melhor para você fazer. Vai fazer 10 por dia, 5 por dia, 15 por semana, enfim. Contanto que no final, até o dia da prova, claro, você já tenha respondido todas as questões. Para quê? Para que você possa se familiarizar com o tipo de questão que é cobrada nesta prova da ESA, beleza? Então tem ali aproximadamente os 10 últimos anos. Tu vai responder todas as questões. Então tá lá na área do aluno. Show? Segundo aviso, segundo arquivo. Eu coloquei um outro arquivo lá que você vai pegar, que está escrito linha do tempo. É uma linha do tempo da história do Brasil. Lembrando que na sua prova cai apenas história do Brasil, não cai história geral. Então tá uma linha do tempo desde 1500, o descobrimento, até recente. Acho que, se não me engano, aparece até Jair Bolsonaro lá, última eleição. Só que tá com a linha do tempo com todos os anos, bonitinho. 1500, 1530, 1530, tem as capitanias hereditárias, pau-brasil, tudo bonitinho. E em cada tópico tem um nome ou uma expressão só. O que você vai fazer? Tópico por tópico, todos que aparecerem naquela linha do tempo, você pega uma lapiseira e escreva uma característica do lado que você conhece. Então, vou dar um exemplo qualquer. Vai aparecer lá, 1720, revolta de Vila Rica. Escreve do lado o que foi. Revolta da elite mineira contra as casas de fundição, pela exploração, tal. Então você vai fazer isso com todos os tópicos. Já vou te avisar antes que você entre em pânico. Clécio, eu vou saber tudo aquilo? Não, inicialmente, provavelmente, não. Você vai fazer assim, você vai pegar item por item, que são vários, tá? Isso até o dia da prova, óbvio, né? E sem olhar material nenhum, só pela sua cabeça, pelo que você já estudou, você vai escrever uma característica que você lembre dos itens. Clécio, mas vai ter item ali que eu não lembro. Vai estar escrito lá, por exemplo, 1810, Tratado de Comércio e Navegação, não sei o que é isso. Sem problema. O que você não souber, pula e vai fazendo tudo até o final. Terminou, aí você pega o material que você já tem, tá? De aulas gravadas que você tem, do seu caderno, do livro, e vai complementando aqueles que você deixou em branco, que você não sabia, beleza? Fazendo tudo isso. Então, ó, 2 arquivos importantes para você chegar no dia da prova, show de bola, sabendo tudo. Um são as questões das provas, que você vai resolver todas, e 2, a linha do tempo com todos os fatos em ordem cronológica da história do Brasil, onde você vai preenchendo, inicialmente sem consultar material nenhum, só da sua cabeça, e depois utilizando materiais. Beleza? Além disso, eu coloquei lá, só como um adendo, para reforçar, tem um arquivo que são das Constituições brasileiras, 7 Constituições, dizendo o ano da Constituição, se ela foi a primeira, a segunda, a terceira, o governo de quem foi e as principais novidades dela. Tá bom? Isso aí já tem na linha do tempo também, mas só para você ter um a mais. E uma outra coisa, o 4º arquivo, cheio de você vai ter um monte de dever de casa. E o 4º arquivo que eu coloquei lá é um arquivo chamado de Guerras e Revoltas. Como você está fazendo prova para uma instituição militar, é bom estar sabendo disso. Todas as revoltas e guerras que ocorreram no Brasil, colônia, império, república, estão lá, só para você complementar com os seus estudos. Tá bom? Então lembra, principal são as questões que você vai resolver e a linha
do tempo. Essa linha do tempo, inclusive, está dividido lá em Brasil Colônia, Brasil Império, Brasil República, direitinho. Aí depois vem destrinchado detalhadamente. Eu até, se você pegou bonitinho, eu até coloquei lá com cores diferentes, separando um período do outro. Bacana, gente? Isso já está na área do aluno. Você entra no site, pega, apanhe esses arquivos que eu acabei de falar, como é que funciona, e vai trabalhá-los até o dia da prova. Então você vê a data da prova e monta mais ou menos o teu esquema, beleza? Qualquer dúvida que não entendeu, tá confuso ali, você pergunta para mim no fórum que eu te respondo, tá bom? Então você digita lá, faz uma dúvida específica que eu te respondo lá. Beleza? O que que nós vamos fazer agora? Nós vamos responder algumas questões. Uai, Clécio, nós vamos responder agora as mesmas questões que estão nesse arquivo que você mandou? Não. Essas questões a gente até passou para a galera que estava mais tempo e vão estar lá no arquivo disponível para vocês. E se tiver dúvida, vocês vão me consultar. Nós aqui vamos responder questões de outras provas, mas de concursos militares, que são extremamente semelhantes com a prova que você vai fazer. Então, peraí, Clécio, deixa eu ver se eu entendi nesse intensivão. Quando chegar o dia da prova, você já vai ter respondido todas as questões da ESA, que é o teu concurso, dos 10 últimos anos. E ainda, se você participar esse tempo todo desse intensivão nosso, vai responder questões de outras provas militares extremamente semelhantes. Exatamente. Pô, então quando chegar no dia da prova, Clécio, eu já fiz questão pra caramba. O dia da prova vai ser apenas mais uma, no meio de várias que você já respondeu. E você já se familiarizou com os tipos de questão. Porque as bancas examinadoras mudam para cada tipo de prova. Beleza, gente? Então aqui nós vamos ficar respondendo algumas questões. Como é que funciona? Eu vou pôr a questão aqui, você vai ver na sua tela bonitinho, vou ler o enunciado, dou um tempo rápido para você ver os itens, aí falo com vocês aqui agora, você digita ali para mim uma letra, A, B, C, D, ou E, e aí eu vou discutir contigo item por item, tirando as dúvidas, tá? Só lembrando antes de começar as questões, gente, para quem está começando, chegando agora, tá meio perdido, a prova da ESA cai apenas História do Brasil, não entra História Geral. A única exceção à regra é um assunto que chama-se expansões marítimas, as grandes navegações, que é para o descobrimento do Brasil. Esse é o único assunto de história geral que cai na tua prova. Tanto que nós vamos começar agora responder algumas questões de expansão marítima, tá? Então nós vamos responder essas questões, aí depois vem 1500, descobrimento do Brasil, e vem seguindo a lógica normal, Brasil Colônia, Brasil Império, Brasil República, bonitinho. Bacana? Tranquilo, gente? Alguma dúvida? Nada? Bacana? Então você vai fazer em casa. Lembra do que eu passei para vocês. A linha do tempo e as questões que você vai fazer. Tá bom? Nós vamos responder agora algumas questões. Eu vou começar com a parte de expansões marítimas, que é o início de tudo, antes de descobrir o Brasil, claro, né? E depois a gente vai para Brasil Colônia. Lembrando, isso que eu vou falar agora está na linha do tempo, tá? Mas só estou te adiantando. Que a história do Brasil ela é separada assim, ó. Tá lá na linha do tempo. Brasil Colônia, Brasil Império e Brasil República. Então nós vamos começar do início, óbvio, Brasil Colônia. E dentro do Brasil Colônia, começa primeiro com a exploração do pau-brasil, depois da cana-de-açúcar e depois do ouro. Então hoje, agora, o que você vai ver comigo aqui, Clécio? Nós vamos responder questões de quê? Expansões marítimas, que é antes do descobrimento, e o início só do Brasil Colônia, que é pau-brasil e cana-de-açúcar. Beleza? Podemos começar, galera? Então vamos nessa. Vamos pôr as questões aí em jogo. Vamos começar. Bom, nós vamos começar com as questões, como eu disse, do pau-brasil, que é o primeiro ciclo econômico que nós vamos tratar. Beleza? Vou pôr aqui a questão para vocês e vai aparecendo. Então vamos lá. Lembrando, gente, que eu estou colocando, como eu disse anteriormente para vocês, as questões que não é da prova específica da ESA, de outros concursos, mas militares, semelhantes ao que vocês fizeram. Tá bacana? Bacana. Então vamos lá, Clécio, começa o seguinte. Começa, na verdade, aqui com o pau-brasil, já começa com história do Brasil. Diz o seguinte,
Então já ganhei a questão que está aparecendo na sua tela. Durante o período colonial, o Brasil sofreu diversas invasões estrangeiras. Outros países invadiram a gente. Nessas invasões, vou dar alguns segundos rápido aqui para você ler os 5 itens e digitar aí no seu computador a letra que é certa. E aí você digita a letra. Beleza, já começaram a digitar, então já vou começar falando. Olha só, gente, durante o período colonial, é lá no início, tá? Período colonial. Ele não especificou, Clécio, é colonial do pau-brasil, do açúcar, do ouro? Não falou. Então vamos lá. Nessas invasões, eu vou começar com a letra, vocês me falaram, a maioria é letra C, né? Então eu vou começar com a letra A. Nessas invasões, a francesa, então a França invadiu, na Baía de Guanabara, que é o atual estado do Rio de Janeiro, resultou da criação de uma colônia, que é a França Antártica, formada principalmente por católicos interessados no cultivo da cana-de-açúcar e no trabalho de conversão dos índios. Gente, o item todo está certo. A não ser, aí começa o erro, gente. França invadiu o Brasil? Invadiu. Foi lá no Rio de Janeiro, na Baía da Guanabara? Foi. Problema! Cana-de-açúcar, não. Nós sofremos invasões francesas, gente, para a exploração do pau-brasil. Foi no comecinho do Brasil. Então os franceses vieram aqui, não é para explorar cana-de-açúcar, tá? Eles vieram para cá para poder explorar o pau-brasil. O erro está aqui. E outra coisa que também só um detalhe, principalmente por católicos, não. Boa parte dos franceses que vinham aqui eram chamados huguenotes, eram protestantes fugindo das guerras de religião que estava tendo na Europa. Mas o erro aqui é que cana-de-açúcar, já vou te adiantar, nós vamos ter, adiantar não, fala aqui, um problema com a Holanda na cana-de-açúcar. França invade para pegar pau-brasil. Falou França invadindo o Brasil, é pau-brasil. Letra B. A Holanda invadiu o Brasil, é verdade, tá certo. Foi motivada pelo embargo espanhol. Vocês vão ver na linha do tempo, tem um negócio chamado União Ibérica, que proibiu a Holanda de continuar. Show? Que por representar uma ameaça à sua economia, levou o país a decidir-se pela invasão do Brasil, certo? A Espanha fez o embargo, a Holanda invadiu, tudo certinho. Inicialmente pela região do Rio Grande do Norte, onde encontrou forte resistência. Aí lascou, gente. O que isso está fazendo aqui? Que Rio Grande do Norte é esse? Uai, Clécio, o erro aí está na região? É, a Holanda ela vai invadir o Brasil primeiro na Bahia, que não vai dar certo, e depois em Pernambuco, onde dá certo e fica. Tem nada de Rio Grande do Norte aqui não, a Holanda não foi para o Rio Grande do Norte não. Até porque, quando chegar a resposta certa, eu vou explicar o porquê é Bahia e Pernambuco. Vou pular a letra C, porque foi o que vocês falaram. D. A resistência luso-brasileira, portuguesa brasileira, né? A invasão pernambucana foi organizada em grupos de guerrilha, certo? E contou com a liderança de Domingos Fernandes Calabar, morto lutando contra os franceses, os holandeses. Foi exatamente o contrário. Esse Domingos Fernandes Calabar, gente, foi o que ajudou os holandeses a invadirem o Brasil. Tanto que tem uma imagem ruim, errada. Falam que ele foi um traidor, porque graças a ele a Holanda invadiu o Brasil. Traidor o quê? Acabou que não era espanhol para estar traindo a Espanha. Então tá certinho. O problema é que tá falando que ele lutou contra os holandeses. Ele ajudou os holandeses. E a última letra é, embora a resistência luso-brasileira em Pernambuco contasse com a vantagem do fator surpresa e melhor conhecimento do terreno, os holandeses acabaram por conquistar o Nordeste. O Nordeste todo, se estenderam do Maranhão à Bahia. Tá doido, meu pai amado. Cadê o bichinho aqui? Não, gente, que eu acabei de falar a questão lá de cima do Rio Grande do Norte. Foi Bahia e Pernambuco. O que esse Maranhão tá fazendo aqui? Não sei. Não vou dizer, você nem eu. A certa é a letra C, ó. A invasão holandesa em Pernambuco foi favorecido pelo constante reforço vindo da Holanda, auxílio de cristãos novos, residentes na região, por estarem seus soldados mais bem armados e experientes. Agora eu vou falar. Volta aqui para mim, galera. Dá uma olhada aqui de novo. Olha só que coisa louca. Como é que eu sei disso? Já vou te dar a dica. A Holanda, ela tentou invadir o Brasil em 2 lugares só. Bahia, Pernambuco. Bahia não deu certo, Pernambuco foi onde deu certo. Por que esses 2 lugares? Ah, Clécio, porque eles chutaram no mapa. Não, tem um motivo. Bahia porque era a capital do Brasil na época, era o centro político. E Pernambuco porque era o centro econômico, é o lugar onde mais se produzia açúcar.
Então eles invadiram lugares específicos, não vieram na louca aqui não. Bacana? Bacana, Clécio, sob invasão. Vamos voltar para as questões. Vamos nessa. Próxima, que tem um texto grande, e aí a questão está na próxima página. Vamos lá. Os primeiros 30 anos da história do Brasil, parou, primeiro 30 anos é o que a gente chama de período pré-colonial, exploração de pau-brasil. Já sabe disso. Se é no começo, é pau-brasil. Vamos lá. Os primeiros 30 anos da história do Brasil são conhecidos como período pré-colonial. Tá, acabei de falar. Nesse período, a coroa portuguesa iniciou a dominação das terras brasileiras, sem, no entanto, traçar um plano de ocupação efetivo. Então começou a exploração, mas não vem o povoamento ainda. Tá. A atenção da burguesia metropolitana do governo português estavam voltados para o comércio do Oriente, ao comércio das Índias. Beleza, ainda era o problema deles. Que desde a viagem de Vasco da Gama, lá na aula de navegação, que vocês vão ver, no final do século XV, havia sido monopolizado pelo Estado português. Tá. Olha a pergunta agora. O desinteresse português em relação ao Brasil, então Portugal não está interessado. O desinteresse português em relação ao Brasil estava em conformidade com os interesses mercantis da época, como observou o navegante Américo Vespúcio após a exploração do litoral brasileiro. Pôde-se dizer que não encontramos nada de proveitoso aqui no Brasil. Sobre o período retratado no texto, Clécio, que período, meu pai? Está escrito lá em cima, ó, período pré-colonial. E eu sei lá que é isso? Os 30 primeiros anos, meu pai, está escrito aqui. Então, sobre esse período, eu não estou falando do Brasil colônia todo, eu estou falando só os primeiros 30 anos. Pode-se afirmar o quê? Então, a pergunta é sobre esses 30 anos. Dá uma olhada aí, alguns segundos rápidos, para você marcar a letra. Sobre o período pré-colonial só. Vamos lá. Se tiver dúvida, vai falando. É bom que eu tomo água aqui. Digito uma letra e eu começo a falar. Claro que no dia da prova vocês vão ter mais tempo. Mas aqui a revisão tem que ser rápido mesmo. Isso, já começaram a escrever. Beleza, basta o primeiro pôr ali. A maioria marcou letra E. Então vamos lá. Sobre o período pré-colonial, que são só os 30 primeiros anos, não é a colônia toda. Desinteresse. Por quê? Letra A. Desinteresse português pelo Brasil nos primeiros anos de colonização. Isso já está escrito no texto, né? Deu-se em decorrência de tratados comerciais assinados com a Espanha, que tinha prioridade pela exploração das terras situadas a oeste de Greenwich. Então vamos lá, primeira coisa. Tratado comercial feito com a Espanha. Então o português fez um tratado com a Espanha. Foi? Qual? Você fala, não sei, nem eu, ninguém sabe. Que tratado foi esse, meu pai? Não teve tratado nenhum, não. Tá? A Espanha tinha prioridade para explorar. Que tratado foi esse que a Espanha tinha prioridade de explorar as terras de Portugal? E segundo erro, louco, isso aqui vocês vão ver em geografia. Quem foi o maluco que escreveu Greenwich, que fica na Inglaterra, meu pai? O que isso está fazendo aqui? Por que o maluco colocou esse item aqui na prova? Para te confundir com um negócio da aula de navegação que você vai ver que chama o tratado que Portugal fez com a Espanha é verdade antes do descobrimento, que é tratado de Tordesilhas. Tordesilhas. Tem nada a ver com Greenwich. Tá? Tinha como referência a ilha de Cabo Verde, na África. Tem nada a ver. Então, esse Greenwich, na Inglaterra, sei lá de onde tirou esse tratado, falando que a Espanha tinha prioridade aqui. Loucura. Letra B. Por que Portugal se desinteressou? Maior distância marítima. Quer dizer, maior distância marítima era a maior desvantagem brasileira em relação ao comércio com as Índias. Para tudo. Distância marítima. Então, de Portugal para o Brasil era mais longe do que de Portugal para as Índias. Então vamos lá. Precisa falar não, vou fazer uma pergunta retórica que eu mesmo que respondo. Alguém sabe o caminho que Portugal escolheu para sair de Portugal e chegar nas Índias? Tá, não, falo eu. Foi contornando a África. Vasco da Gama faz isso. Em 1498 ele consegue. Aquele lance de dar a volta lá pelo sul da África, lembra? Lá por baixo que o pessoal fala. Gente, aquilo é mais longe do que atravessar o Atlântico, meu pai. Como é que aqui é mais longe? Então quer dizer que desinteressou porque o Brasil está mais longe. As Índias estavam mais longe. Vamos tentar a letra C. Desinteresse português. Por quê? Pode ser melhor explicado pela resistência oferecida pelos indígenas que dificultavam o desembarque e o reconhecimento de novas terras. Beleza. Resistência dos indígenas. Clécio, porque o pessoal chegou aqui e os índios sentaram o pau nele. Foi.
Com o quê? Com arco e flecha, gente? Tá doido? Português chegando com arma de fogo aqui, índio com zarabatana. Que resistência é essa, meu pai? Você acha que Portugal, então... Ah, eu não tô muito afim de explorar o Brasil. Por quê? Os índios aqui são muito selvagens e estão matando a gente. É ruim, hein? Foi português que matou o índio, gente, não o contrário. Resistência indígena vai dificultar alguma coisa? Vem aqui com um canhão, tá, um tiro mata todo mundo, pronto, acabou. Resistência, coisa nenhuma. Vocês falaram letra E, né? Continua, letra D. Abertura de um novo mercado na América do Sul. Ampliava as possibilidades de lucro da burguesia metropolitana portuguesa. Eu estava na esperança de alguém colocar essa letra aí, que essa aqui era mais bonitinha. Qual é o negócio? Clécio, não abriu um novo mercado aqui, que vai ser até a exploração do pau-brasil início? É. Ué, isso não ampliou o lucro da burguesia lá de Portugal? Ampliou. Ué, então o item D tá certo. É, gente, mas olha a pergunta. A pergunta tá falando, por que que Portugal não teve interesse? Então olha para a letra D. Não teve interesse porque aqui abriu um novo mercado. Ué, tá contraditório, meu pai. Se abriu um novo mercado é porque teve interesse, uai. Resposta certa, que vocês marcaram aí. Letra E. Relativo descaso português pelo Brasil. Por quê? Nos primeiros 30 anos, explica-se pela aparente inexistência. Aparente inexistência de artigos ou produtos que atendiam os interesses daqueles que patrocinavam as expedições. Explica isso aí que eu não entendi nada. Gente, quando Portugal chegou aqui, grava isso. Portugal chegou aqui em 1500. A Espanha já havia chegado na América com Cristóvão Colombo em 1492, 8 anos antes. A Espanha achou ouro. Então, quando Portugal chegou aqui em 1500, tinha expectativa de que também acharia ouro. Show de bola. Assim que ele chegou aqui em 1500, achou ouro em grande quantidade? Não. Aí falou, ih, que porcaria. Ah, então essa terra aqui não é muito boa, não. Ó, tem uma árvore aí vermelha que dá para usar como tinta, que é o que eles vão fazer. Mas o pau-brasil dava tão lucro quanto o ouro? Tanto lucro quanto o ouro? Não. Dava tanto lucro nisso como começa com as Índias? Não. Então, inicialmente, olha o que ele escreveu, ó, aparente inexistência. Porque tem artigo bom aqui? Tem o pau-brasil. Mas, inicialmente, eles vieram com a expectativa de achar algo mais valioso. Não acharam, aí se desinteressaram. Por isso que nesses 30 primeiros anos, você não vê povoamento. Portugal não povoa aqui. Ele só vem, pega o pau-brasil e vai embora. É uma medida puramente exploratória, não de povoamento. Porque, inicialmente, não tem interesse pelo Brasil. Depois é que ele vai se interessar, porque ele tem medo de perder a terra, o comércio com as Índias vão entrar em declínio. Ah, aí o Brasil é bom. Mas aí já vem a cana-de-açúcar. É outra coisa. Vambora, todo mundo acertando até agora. Todo mundo tá fazendo sem consultar material, óbvio, né? Outra questão aqui. Do ponto de vista econômico, o sistema de capitanias hereditárias, que foi uma divisão de terras que Portugal fez aqui no Brasil para explorar a cana-de-açúcar, vamos lá. O sistema de capitanias hereditárias implantado em 1534 tem um não enorme aqui, não alcançou os resultados esperados pelos portugueses. Então não deu certo não. Por quê? Entre as poucas capitanias que progrediram e obtiveram lucro, principalmente com a produção de suco, estavam essa aí, gente, é tranquilo. Responde aí, 5 segundos só. Você que perguntou esse pódio, depois eu posso postar esse material para vocês, tá? Eu disponibilizo todas essas questões para vocês, sem problema. Aí, já começaram a responder, porque isso aqui é meio tosca, gente. Sabe aquela perguntinha meio decoreba? Infelizmente, vou dar uma notícia triste aqui, mas quem já fez prova da ESA sabe. Infelizmente, gente, as provas para concursos militares, elas são mais factuais. Não é igual prova de Enem, que é interpretativa, não. E, infelizmente, tem algumas coisas que é triste, tá, mas eu tenho que passar por isso. Que é decorar, infelizmente, que são nomes, datas. Não é, a maior parte das questões não é assim. Mas tem isso, Clécio. Tem. Aí a gente, quando passa isso aqui, sempre fala, as capitanias eram 15 pedaços de terra que não deram certo, com exceção de Pernambuco e São Vicente. São as duas únicas, volta aí para a tela aqui, galera, são as duas únicas capitanias que deram certo. Capitania de Pernambuco e São Vicente. As outras fracassaram por N motivos. Tá? Então, Pernambuco e São Vicente. Aqui, ó, Pernambuco, principalmente. Aqui você entende por que que a Holanda vai invadir Pernambuco. Porque é uma das capitanias que deu certo. Aqui deu um lucro danado. Mas aqui todo mundo acertou, tranquilo, né? Vamos lá. Próximo.
Durante o período conhecido por União Ibérica, parou! União Ibérica foi um período em que a Espanha ficou dominando o Brasil. O Brasil ficou sendo colônia dela, por um período só. Ocorreu um embargo espanhol ao comércio das colônias portuguesas com os holandeses. Então, para aí. Durante esse período aqui de União Ibérica, a Espanha, que passou a dominar pra gente, fez um embargo, ou seja, proibiu a Holanda de continuar o comércio que a Holanda fazia com a gente. A Holanda não era a nossa metrópole, mas a Holanda fazia o comércio de transporte e refino do açúcar. Tá. Isso motivou a Holanda a atacar o Nordeste. A gente até já respondeu uma questão sobre isso. Com a finalidade de romper o embargo e reativar as rotas comerciais entre Brasil e Europa. Beleza. É fato relacionado à primeira investida dos holandeses no Brasil, ocorrida em 8 de maio de 24, foi 5 segundos, porque eu já respondi isso hoje. Digita a letra aí. Já responderam? Já. Estou colocando letra E, não é? Isso. E um marcou C. Então deixa eu marcar aqui, vocês marcaram. Foi a E e a C, para não me perder. Tá, então é um fato referente à primeira investida holandesa. Então a primeira vez que a Holanda investiu aqui no Brasil foi, então vamos lá, letra A, conquista de Portugal por Matias de Albuquerque. Só por curiosidade, Matias de Albuquerque é um dos governadores gerais que vai ter aqui no Brasil lá na frente. Ele não tem nada a ver com a Holanda. Tira esse cara daqui e ele é de governo geral. Não tem nada a ver com invasão. Tá. Vou pular a letra B também. Governo de Maurício de Nassau. Esse era o peguinha que a maioria acabou aceitando. Por que não pode ser a letra C? É fato relacionado à primeira investida holandesa no Brasil. Meu pai amado, eu falei com vocês hoje, agora, deve ter 3 minutos, meu pai. A Holanda tentou invadir o Brasil em 2 lugares. 2. O primeiro não deu certo, o segundo deu. Eu expliquei até o motivo dos 2, eu vou falar daqui a pouco. Fundação de Arraial do Maio de Jesus nem tem fundação, esquece. Batalha de Guararapes, riégua. Guararapes, gente, é da insurreição pernambucana. São quando os pernambucanos expulsam os holandeses daqui. Gente, vamos lá. Eu não te falei aqui primeira, vou riscar aqui esse troço aqui, pintar esse trem todo de vermelho aqui. Não é primeira? É, meu pai. Primeiro lugar que a Holanda teve aqui. Não foi na Bahia. Para quem não sabe, Salvador tá na Bahia, pelo amor de Deus. Não foi na Bahia, eu até expliquei por que foi na Bahia. Era a capital do Brasil, meu pai. Era o centro administrativo. Aí não deu certo. Aí eles foram para Pernambuco. Só que Pernambuco já é a segunda. A pergunta está falando, olha para cá, vou rabiscar isso tudo. Primeira investida, senhor amado. Primeira não foi na Bahia, meu pai. Olha pros itens, onde é que tá escrito Bahia aí? Não tá escrito, mas tá escrito Salvador, né? Pelo amor de Deus, que era Bahia. Vacilaram, vocês dormiram nessa aqui, gente. Se eu tô falando primeiro, tá arriscado, tudo que é cor aqui. Primeira investida, a primeira foi em Salvador. Agora, só uma dica aqui, para quem não se sentir depressivo. Essa letra C tava linda. Por quê? Maurício de Nassau é o holandês que vai ficar governando Pernambuco durante a dominação holandesa. É ele? É. Então Maurício de Nassau tá certinho. Se não fosse o problema da pergunta. É fato relacionado à primeira vez, meu pai, que os holandeses tiveram aqui investindo para romper. Cadê? Cadê o romper aqui? Aqui. Ocorreu o embargo espanhol, romper, vou pintar esse trem todo, o embargo. Então, peraí, a Holanda tá vindo no Brasil para romper, então ela não tá vindo em paz, meu, tá vindo pro pau comer. Primeiro lugar que ela foi, Bahia, pronto, acabou. Bacana, bacana. Isso mesmo, que você falou tá certinho. Só que não era da questão. Agora sim, vamos para trás, andamos um pouquinho para trás aqui. Vamos falar agora das navegações. Esse assunto aqui é o único que não é de história do Brasil. É o único assunto de história geral, que é o que leva ao descobrimento do Brasil. Tá bom? Vamos falar das navegações, que aconteceu antes, né? Brasil colônia, óbvio. Então vamos nelas. Vamos lá.
As viagens mercantis e os... só um parênteses. Para, quem volta para mim aqui, um instante. Só um detalhe. Não é normal na sua prova da ESA ter um tipo de questão que eu vou colocar aqui agora, que tem vários números e fala, estão certos apenas o item 1 e 2, 3 e 4, 5 e 6. Normalmente não cai esse tipo de questão sua. Mas é bom porque é um exercício histórico para a gente exercitar a mente e ver se vocês estão ligados com os fatos aqui. Tá bom, gente? E aqui eu tô colocando algumas questões antes que alguém fique chateado e fale, putz, grila, Clécio já respondeu 5 questões aqui, eu errei 3, meu pai, não vou passar de jeito nenhum. Gente, dá aviso. Aqui, agora você me vendo aqui na câmera, é a hora de você errar tudo. Se você me falar, Clécio, você respondeu 5 questões e eu errei as 5. E daí? Tu não pode errar no dia da prova, ué. Tu tá aqui exatamente para isso, para tu aprender. Tá bom? Então errou aqui, não entra em pânico não. Relaxa, tu tá aqui é para isso mesmo. Gasta os erros aqui. Vamos lá. Então vamos lá, diz o seguinte. As viagens mercantis e o descobrimento de rotas marítimas e de terras além-mar, ocorridas no que conhecemos por expansão marítima, ou grandes navegações, né? Mudou o mundo conhecido até então. Isso até agora está só enchendo linguiça falando que é sobre grandes navegações. Foram etapas da conquista dos novos caminhos, rotas e descobrimentos, os seguintes eventos. Aí tem 5 itens, embaixo vem a pergunta assim, ó. A sequência cronológica correta dos fatos listados vocês vão colocar em ordem cronológica, qual foi o primeiro, o segundo, o terceiro e o último. Vai. Dica, tu não precisa saber os 5 itens. Se souber 2 aí, tu já mata a questão. A letra E não está mostrando? Ai, a letra E não está mesmo mostrando, não. Ixi, tem como diminuir um pouquinho aqui. Eu vou ver se eu diminuo um pouquinho aqui, peraí. Deixa eu ver se eu lembro a sequência da letra E. Tem como dar uma diminuída? A gente vai tentar aqui diminuir. Peraí. Uai, apareceu não? Espera aí que vocês vão ver a letra E. Ela saiu, Fabrício. Bom. Agora foi. Pensando que... Mas os trem aqui a gente mostra como é que é, rapaz. Vê aí se vocês estão vendo a letra E. Agora tá vendo. A, B, C, D, E. Aí, Ego, já marcaram? Então vamos nessa. Vamos lá, qual é a sequência? Você deve estar imaginando assim, já foi letra E, D, beleza. Gente, você lembra que eu falei assim, não precisa saber tudo não, só foi classe? Tem um monte de cara aqui que eu nem sei quem é, e pô, eu teria que saber o ano de cada coisa dessa. Não, 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 gente. Apareceu letra A, D e E até agora. Isso, vou marcar todos aqui. Gente, se ele pede uma sequência, se você souber pelo menos um ou outro fato, já dá para anular os outros. Então, se você souber pelo menos o final, ó, foram etapas na conquista dos novos caminhos, rotas e descobrimentos. Então, vamos lá. Esquece primeiro o nome, esquece o nome da pessoa, tá? A número 1 fala que chegou na extremidade sul do continente africano, é aquela pontinha da África, que é o Cabo das Tormentas, é o Cabo da Boa Esperança. Então, olha só, gente, só para matar, gente, só para vocês terem ideia, na pontinha da África, todo mundo aqui sabe que eu falei para vocês que para ele sair de Portugal e chegar nas Índias, ele contornou a África toda. Então, a pontinha da África, gente, não pode ser nem a primeira e nem a última expedição. Eles vão começar já pela ponta da África? Não. E eles vão terminar ali? Não. Então, o número 1, tu já sabe que não pode ser a primeira nem a última. Então, a letra A... Ih, caramba, travou aqui, peraí. Que eu não fui aqui com o bichinho. Aqui. Pera aí. Pronto. A letra A tu já tira, porque o número 1 está no início. Então essa tu já sabe que não é. Show. Então vamos lá.
Esquece o nome. Número 2. Deu a primeira volta ao redor da Terra. Fernão de Magalhães. Gente, para tudo. O cara deu a volta na Terra. Então ele provou que a Terra é redonda. Que até hoje está uma discussão interessante aí. Mas enfim, ele conseguiu dar a volta na Terra toda. Gente, o cara que conseguiu dar a volta na Terra toda, você acha que isso foi no início ou no final, gente? E conseguir dar a volta na Terra toda é a última coisa que se faz na navegação. Se você lembrasse disso, peraí, então o número 2 tem que ser o último. Tu já tira isso e já tira isso. Pronto, já facilitou. Vamos continuar. Calma, Clécio. Descobriu o Brasil. Pô, descobriu o Brasil, Clécio, foi 1500. Tá, então só pensa comigo. Só pensa comigo o seguinte. O descobrimento do Brasil, olha o item 1, que é chegar na ponta da África. Você acha que foi antes ou depois dele ter chegado na ponta da África? Gente, Brasil é no finalzinho, tá? É só 1500. Só pra vocês terem noção, quando o Brasil é descoberto, eles já haviam chegado nas Índias. Brasil é depois. Então o item 3 tem que estar depois do item 1. Acabou a resposta. Não precisa nem ler o resto. Mas eu vou ler assim mesmo? Vamos. Então vai lá, Clécio. A sequência correta é... Primeira coisa, é a conquista de Celta, que fica no norte da África. É a primeira conquista portuguesa. É a Celta. Tem uma pontinha, fica lá no litoral. Depois disso, chegou... Ainda tem um cabo bojador no meio do caminho, que nem está aqui. 1488, chegou a número 1, que é o Cabo das Tormentas, também chamado de Cabo da Boa Esperança. Depois disso, é que Colombo chegou aqui na América, em 1492. Depois disso, cadê? Aí é que vem o Cabral. Ó. Cabral é 1500, aqui é o Cabral no Brasil. E a última coisa é que a volta na Terra. Qual é a malandragem dessa questão? Clécio, eu não lembro o ano de tudo aqui. Tá, mas como eu disse, se você souber um ou outro item, tu vai por eliminatória. Saiba menos que, pô, isso que eu falei, ó, Fernão de Magalhães deu a volta. É a última coisa, só podia ser letra B ou E. Aí o resto tu vai eliminando. Usa a esperteza no dia da prova. Já vou te dar a dica. Clécio, eu vou lembrar de absolutamente tudo? Cara, tudo. É bem provável que não. Então tu tem que usar uns artifícios desses para na hora da prova, mesmo sem saber. E olha a vantagem dessa questão aqui, hein? Quem foi Bartolomeu Dias? Quem foi Fernão de Magalhães, Clécio? Não interessa. Se você souber o local, tu responde essa questão. Quem foi esse cara? Não interessa quem foi, mas já te adianto. Foram os navegantes que descobriram esses lugares. Mas não precisava saber o nome deles. Por que eu tô falando isso? Porque às vezes tu bate o olho aqui no nome, tu já apavora e fala, ih, caramba, não sei o nome desse cara não, vou pular. Que pular? Você tá doido? Dá para responder, gente. Vamos pra próxima. Edu vai falando aí. Isso, ó, quem falou ali, L, a conquista de Celta foi o que eu disse, é o marco, ela é o início, ela é o pontapé inicial das navegações. Só que, L, já vou dar a dica, se vocês já soubessem isso, que ele falou que a conquista de Celta é o início, aí a questão acabou. Porque tu já marcava direto, quer ver, vou até voltar aqui, ó. Ó, Celta tá onde? Cadê Celta? É o número 4, tá aqui, ó. Se você soubesse que Celta é o primeiro, como ele está falando, ó, acabou a questão. A letra E é a única que começa com o número 4. Eu estou partindo do princípio que você não soubesse disso. Sabendo, aí tu fazia essa questão aqui em 5 segundos, gente. Tá? Vamos para a próxima. Vamos lá. As relações entre a metrópole e colônia, metrópole é o país europeu que explora, colônia é a região da América aqui que é explorada. As relações entre metrópole e colônia foram regidas pelo chamado Pacto Colonial, é o nome das regras entre metrópole e colônia, também chamado de exclusivismo colonial, tá? Sendo esse aspecto uma das principais características do estabelecimento de um sistema de exploração mercantil implementado pelas nações europeias com relação à América. Tá, ele está só falando do Pacto Colonial. Com relação ao Brasil, do que constava esse pacto? Que pacto, Clécio? Ah, riégua, tá aqui escrito, meu pai. Fala a letra aí, digita a letra. Já começaram a falar lá, então vou lá. Falaram o quê? Letra C. Coloca a interrogação na frente. C e A. Beleza.
Vou marcar aqui. A e C. É a dúvida, né? Então, deixa eu ver se tem outro. É isso mesmo. Então, vamos lá. Está explicando sobre o Pacto Colonial. Com relação ao Pacto Colonial, constava, então, o que constava esse pacto? Então, eu vou de baixo para cima, tá? Portugal permitiria a produção de artigos manufaturados pela colônia, desde que a matéria-prima, aí aqui não apareceu todo também não, mas está falando, desde que a matéria-prima fosse adquirida na metrópole. Tá, gente? Aqui o meu cortou aqui. Desde que fosse adquirida na metrópole. Mas aqui mesmo já está errado. Porque se Portugal está permitindo artigos manufaturados aqui na colônia, gente, não. Na colônia, para fazer matéria-prima. Manufaturado é aquele produto pronto que é feito lá na metrópole. Então, só o fato de ter produto manufaturado aqui já está esquisito. Já é para ser, no mínimo, desconfiar. Então, está errado. Letra D. A colônia poderia comercializar a produção que excedesse as necessidades da metrópole. Então, para. A colônia pode fazer comércio com tudo que excede a metrópole. Então, vamos lá. Regrinha. Clécio, você pode dar definição de pacto colonial? Posso. Olha para mim de novo. Colônia, pacto colonial, definição. Colônia só pode fazer comércio com a sua metrópole. Ponto. Clécio, mas eu sou colônia Brasil e estou produzindo açúcar, por exemplo. E Portugal já pegou todo o açúcar e ainda sobrou. Essa sobra, eu, Brasil, posso comercializar com a Holanda, Itália? Não, mas sobrou. Não interessa. Colônia só faz comércio com a sua metrópole. Então volta aqui para o texto. A letra D está falando que a colônia pode comercializar com o que tivesse em excesso. Que aí pode escambau, gente? Tá doido? Colônia não tem independência, não é livre. Quem manda aqui é a metrópole. Pula a letra C que vocês falaram. B. A produção agrícola seria destinada exclusivamente à subsistência. Dica! Apareceu palavras absolutas na sua prova? Desconfie. Exclusivamente, sempre, nunca, todo. Aí o item já está errado, Clécio? Não, eu falei desconfie. Então vamos lá, letra B. A produção agrícola seria destinada exclusivamente para a subsistência. Então tudo que fosse produzido no Brasil era só para a subsistência do próprio Brasil, da colônia. Tá, pergunta se a letra B for certa. E Portugal está ganhando o que com isso? Nada. Então pra quê, gente? Meu Deus do céu, se é só para subsistência, qual é o ganho de Portugal? Agora vocês ficaram entre A e B. A e C, né? Desculpa. E a certa é... Qual é o problema da letra A? Tá ao contrário, as colônias a palavra só também está sendo exclusiva, né? As colônias só poderiam produzir artigos... Não, gente, não. O certo seria falar produzir matéria-prima, não artigo manufaturado, É a mesma coisa da letra E. Manufaturado é com a Europa, é com a metrópole. Ele está falando, a única coisa que permitia aqui é produzir as roupas dos próprios escravos. Mas aí, as roupas eram feitas com pano de saco grosseiro e era para o próprio consumo mesmo. O Brasil não está fazendo comércio com isso. Eu não sei nem se essas roupas para o escravo eu posso considerar produto manufaturado. Tá? Mas tá certinho o que você falou, Letra C. A certa é a letra C. De Clécio. Olha. A produção da colônia seria restrita ao que a metrópole não tivesse condições de produzir. Traduz! Você vai produzir aqui o que não se produz na metrópole. Por que, meu pai, eu não posso produzir aqui uma coisa que se produz na Europa, na metrópole? Resposta: colônia jamais concorre com sua própria metrópole. Vou inventar uma loucura, Faz de conta que Portugal já produzisse muito açúcar. O Brasil ia produzir açúcar? Não. Para concorrer, gente, o Brasil ia produzir outra coisa, mandioca, milho, sei lá, qualquer coisa. Então vai produzir aqui o que não tiver condições de produzir na metrópole, meu pai. Para que serve a colônia? Para eu, metrópole, conseguir o que eu não tenho aqui no meu próprio país. Riégua. Beleza? Só uma pergunta aqui, já que estão respondendo aqui por curiosidade. Então eu ia falar no final, mas já revelo agora, já que vocês estão perguntando. Volta aqui para mim de novo. Vocês estão perguntando aí de onde é essa questão. Eu já vi isso aqui, então vou adiantar para vocês. Essas questões aqui que eu coloquei para vocês são as questões das provas da SpaceX, que é para oficial do Exército. Tanto que alguns detalhes aqui, algumas questões aqui são até mais detalhadas. Eita, Clécio, mas de repente a questão da SpaceX é um pouco mais difícil que a nossa.
Melhor ainda. Eu tenho que fazer isso mesmo, tenho que arrochar aqui com vocês para chegar no dia da prova e tu acertar. Então, quem está passando aqui olhando, falou assim, eu já vi essa questão em algum lugar, rapaz, isso não me é estranho. Eu coloquei aqui agora as questões da ESPSEX. O que eu vou ficar fazendo é pegar questões de outros concursos. Pô, Clécio, mas aí é questão para oficial. Tu quer passar ou não quer? Então pronto, é assim mesmo. Volta para a questão. Beleza? Nossa, risquei tanto aqui que até perdi qualquer letra C, certo? Vamos para a próxima aqui. Tá virando uma zona aqui minha tela. Ô, didática maravilhosa. Vamos para a próxima. No início, e essa aqui também. Dá uma ajeitada aqui. Pera aí, só para vocês verem aqui para aparecer a letra E, que às vezes a letra cresce demais. Dá um tempinho aí, relaxa, vai tomar água. 10 segundos para você tomar água. Ah, danado, valeu. Vamos lá. Deixa eu dar uma golada aqui. Próximo aqui. Até dá. No início do século XVI, gente, 16 é 1500 e qualquer coisinha, né? No início do século XVI, a China era a maior potência mundial e empenhava-se intensamente na expansão marítima e comercial, chegando à Índia quase um século antes de Cabral. Para, dá uma pausa aqui. Eu não marquei aqui o bichinho, peraí. Dá uma pausa aqui. Quem deve estar imaginando... Isso aqui é no texto, tá, gente? Não é pra você julgar nada, não. Mas quem já tá achando louco e falou assim, ué, Clécio, peraí, a Cabral chegou nas Índias? Então olha pra mim aqui de novo. Ô, gente, deixa eu falar uma coisinha aqui, caso alguns aqui não saibam, esteja loucão, então eu falo agora. Todo mundo sabe que o Brasil foi descoberto em 1500 por Pedro Álvares Cabral. Tá. Só que deixa eu falar duas coisas aqui que tem uns malucos que ainda falam isso aí, meio pirado. Então presta atenção. 2 erros que às vezes os doidos falam. Erro número 1. Cabral chegou aqui acidentalmente. Acidentalmente é o caramba. A viagem dele foi específica para cá. Ele sabia que tinha terra aqui? Sabia. Uai, Clécio, como tinha bola de cristal? Não. Tanto que 6 anos antes, 1494, foi feito um acordo entre Portugal e Espanha chamado Tratado de Tordesilhas, que dividia essas terras. Peraí, se ele fez um tratado dividindo terra, porque ele já sabia que tinha terra aqui. Tá. E segundo erro que costumam falar, Cabral descobriu o Brasil em 1500. Tá, não foi por acidente, não, foi intencional, beleza. Aí ele descobriu e voltou para Portugal. Voltou é o caramba. O ponto final de Cabral não era Brasil, era as Índias. Cabral saiu de Portugal, com o rei falou para ele, Cabral, tu vai pegar 13 expedições, 13 navios, e vai lá para as Índias, contornando o sul da África, igual o Vasco da Gama já fez 2 anos atrás. Só que Cabral, antes de ir para a Índia, tu vai desviar o seu caminho e vai tomar posse de uma terra que já é nossa, no papel, nem tinha nome, não era Brasil ainda. Então você toma posse, deixa os caboclos lá e segue tua viagem normal. Então peraí, Cabral então foi lá para as Índias, igual o Vasco da Gama? Foi, esse era o objetivo. Chegou lá, encheu o navio de especiarias e voltou. Tá bom? Só para você não pensar que o Brasil era o destino final de Cabral. Não, o Brasil era o meio do caminho. Beleza? Então vamos lá para a questão. Mas isso aqui eu estou discutindo só o texto, tá? Os chineses estiveram no sul da África Oriental e no Mar Vermelho, enquanto os portugueses mal iniciavam sua expansão, sua exploração na costa norte da África. Entretanto, agora começa a pergunta, tá só enchendo linguiça. Antes de 1440, a expedição marítima chinesa estagnou, parou. A ponte dentre as opções abaixo, aquela que apresenta causa para o sucesso da exploração portuguesa. Vai, por que Portugal deu certo a expedição dele? As expedições, não. E essa aqui tem um peguinho. O peguinho vai cair, quer ver? Ah, já começaram a responder. Ah, é, que vocês já estavam lendo, né, seus danados? Então vamos lá. O que vocês colocaram ali? Letra E. Então vamos de cima para baixo mesmo. Então, sucesso. Por que Portugal deu certo? Antes de começar, só um aviso rápido. Portugal foi o primeiro país a iniciar as grandes. Por que Portugal teve sucesso? Porque ele não
desenvolveu tecnologia, o item está contraditório, a régua. Se não desenvolveu, como é que teve sucesso, meu pai? Isso aqui eu não vou nem comentar a letra A não, porque o caboclo tem que estar muito maconhado para marcar um troço desse. Letra B. Em Portugal, a centralização monárquica só ocorreria no final do século XIII. Você fala, será que foi nessa época? Não sei, calma, continua lendo. Sendo esse fato de pouca influência no processo exploratório dos portugueses além mar. Volta para mim de novo aqui. Queridos, eu vou dar uma dica. Por que Portugal foi o primeiro país europeu a iniciar as expansões marítimas? Porque ele foi o país que reuniu todas as condições necessárias para isso. Que condições são essas? Quem assistiu um vídeo que eu tenho sobre expansões marítimas. Ele tinha uma boa posição geográfica, fica na pontinha da Europa, não estava em guerra com ninguém, tinha uma aliança entre rei e burguesia, governo e empresas privadas, tá? E já tinha conhecimento técnico. Dentre esses itens todos, o que eu falei, aliança entre rei e burguesia, significa uma monarquia nacional, uma centralização do poder de um troço chamado absolutismo, que não vai cair na tua prova, tá? Portugal foi o primeiro país a se tornar absolutista. Então, Portugal foi o primeiro país a fazer uma centralização política no Estado. Volta para a questão. Olha a letra B. Centralização monárquica só ocorreu no final, então esse só está querendo dizer que foi atrasado, e isso deu pouca influência. Não, gente. O fato da centralização ocorrer cedo é que influenciou para dedéu, fez Portugal ser o primeiro. Tá. Letra C. As finanças portuguesas não estavam estabilizadas. Não. E dificultaram os investimentos necessários para os projetos relacionados às navegações, o que fez com que Dom Henrique, era o rei português, procurasse financiamento público com soberanos espanhóis. Gente, isso aqui é outra que está aí maconhada, olha só. Quer dizer que Portugal teve sucesso, está escrito aqui em cima. Por que ele teve sucesso? Vou resumir a letra C. Porque ele não tinha dinheiro e foi pedir emprestado para a Espanha. Oxe, o bicho teve sucesso porque não tinha dinheiro? Tá de sacanagem, né, gente? Não estavam estabilizadas as finanças. Isso aqui seria um motivo para dar errado, então. Vocês falaram letra E, né? Letra D. Ninguém quis a D, não. A D estava bonitinha, gente. Por que Portugal teve sucesso? Portugal, apesar da guerra de emancipação política com a Espanha, que se separou da Espanha, manteve a busca por conhecimento para a consecução de grandes navegações. Não. Apesar da guerra, dá a ideia que a luta é que acabou prejudicando ele. Não, meus amados. Portugal, vou explicar a letra E. Em Portugal, as explorações foram conduzidas com recursos de empresas comerciais, privadas e apoio governamental. Aliança rei-burguesia, acabei de falar. Traduz, Clécio. Rei simboliza o Estado, que está escrito aqui, apoio governamental. Burguesia significa comercial, privado. Eu tenho o Estado e o particular aliado. Eles juntos é que fizeram as navegações. Por quê? Para fazer navegação tem que ter dinheiro. Quem vai bancar isso? Burguesia, isso é privado. E tem que ter autorização do Estado, do rei. Então o Estado, que é o rei, e a burguesia, eles têm que estar em harmonia. Se estiver brigando, não rola. Portugal tinha isso. Como é que é o nome dessa harmonia entre a burguesia e o Estado? Monarquias nacionais, que dá origem ao absolutismo. O que é absolutismo? Não interessa, porque não está na tua prova. Isso é história geral. Voltando para a questão. Beleza? Tranquilo? Vamos para a próxima. Deixa eu ver se ainda tem mais uma. Tem! Essa aqui foi que deu uma polêmica. Ah, Riego, foi do ano passado. É a bagaça. É a última. Muitos europeus acreditavam que em direção ao sul, o mar seria habitado por monstros, estaria sempre em chama. Aquela história de que você chegava num ponto, caía, o bicho te comia, né? Tá. Se arriscassem cruzar o Oceano Atlântico, a época conhecida como Mar Tenebroso, iriam se deparar com o fim do mundo. É assim que acreditava. Até hoje tem gente pensando nisso. Mas voltando. Mesmo assim, os portugueses se lançaram as grandes navegações no século XV, considerando, tem 5 itens e abaixo está escrito, assinale abaixo a alternativa que apresenta as causa. Causa é o que vem antes, gente. Causa que levaram à expansão marítima portuguesa. Vai. É a última. Gente, só um aviso. Aqui eu estou fazendo vocês fazerem a questão rápido. Na prova vocês vão ter um pouco mais de tempo, tá? É que aqui é revisão, o troço tem que ser voado mesmo. Então relaxa aí, não precisa entrar em pânico não, que aqui o troço vai rápido mesmo. No dia da prova vocês não vão cometer uns erros que estão cometendo aqui de distração.
Já começou ali? C, B, cadê? Já foi B, C... O que mais? Só B e C. Tá, então vamos lá. Então, gente, isso aqui é igual àquela que eu falei, acho que foi a primeira questão que eu falei, não sei. Se você conseguir, pô, tem 5 itens, Clécio, lascou. Vê se você acha algum que você considere fácil, que você tem certeza que tá certo ou que tá errado, para você ir eliminando os outros. Então vamos lá, vou tentar pegar um aqui qualquer. Número 4, eu tô falando causa. Causa é alguma coisa que aconteceu antes da navegação. Foi por causa disso que teve navegação. Então eu já vou tirar uma aqui, ó. Descoberta da imensa mina de prata em Potosí pelos lusitanos. Lusitanos é português, né? Então Portugal descobriu grande quantidade de prata. Foi. Onde? Não sei. Quando? Não sei. Isso nunca aconteceu, meu pai. Quer dizer que Portugal achou prata pra dedéu e aí é que começou a navegação? Oxe, onde é que ele achou esse monte de prata? Que eu não tô sabendo. Você fala, não sei. Então onde tem 4 já tá errado. Tira a letra E, tira a letra D. Parou! Olha pro resto. Então a 1, tu não precisa nem ler, né? Porque tu já sabe que tá certa. Tá aqui, ó, tá em todas. Então ganha tempo, gente. A nossa única dúvida é 2 ou 3? A 5, precisa ler? Não, mas já te adianto, tá? Bússola foi inventada pelos chineses, gente, no século XIII, é 1200 e bolinha. Tem nada a ver com escola de Sagres que está lá em Portugal. Mas tu não precisa ler a 5, tu não precisa ler a 1. A nossa dúvida está nessas duas aqui. Vou até fazer um trem aqui, ó. Apagar essa aqui. Pronto. Volta lá. Então vamos lá. Ou é B ou C. Então vamos lá. Criação da Companhia das Índias Ocidentais. Ou existência de um poder centralizador de um Estado unificado. O que eu acabei de falar, senhor amado, agora, 15 segundos atrás. Gente. Aliança entre rei e burguesia. Estado centralizado. Isso é que vai fazer Portugal sair na frente. Tomar de Constantinopla pelos turcos otomanos. Constantinopla foi derrubada pelos turcos, que fez um acordo com os italianos, monopolizaram o mar Mediterrâneo. Por isso que eles começaram novos caminhos. Criação da Companhia das Índias Ocidentais, já vou te adiantar, minha letra aqui não dá para escrever direito não, mas isso é depois que já descobriu o Brasil. Aí que vão criar a Companhia das Índias Ocidentais e as Orientais é lá do outro lado. Certinho. 1 e 3. Nossa, acho que é a última, deixa eu ver. É a última. Beleza? Volta aqui pra mim. Queridos, qual é a ideia? Eu sei que a aula foi um pouco corrida, mas a ideia é a gente fazer algo mais dinâmico mesmo, mais corrido, pra gente ver se pega o maior número de questões para no dia da prova você ter feito o máximo possível. Hoje, nós falamos de navegação e Brasil colônia no início. Pau-Brasil, cana-de-açúcar. Ao longo desse curso aqui, eu vou ficar fazendo isso com vocês, só que agora respondendo coisas de outros assuntos. Brasil colônia, Brasil império, Brasil república, tá bom? Como foi pedido ali, eu vou ver então se eu disponibilizo sempre essas questões depois, né, da aula. Não vou disponibilizar antes, senão você faz em casa, não tem graça. Depois eu dou para vocês estudarem. Falou, queridos? Muito obrigado pelo tempo de hoje, agradeço a paciência, todos vocês. Tá, só para tirar a dúvida rápido, André, companhia, como é que é esse lance aqui de Companhia das Índias? Esse lance de Companhia das Índias Orientais e Ocidentais é uma empresa particular que tem em Portugal, tem na Holanda, tem em outros países. É uma empresa particular criada para cuidar da exploração daquela colônia. Então, ou seja, ela só é criada depois que se descobre, né? Como é que eu vou criar uma companhia se eu nem sei que tem América, meu pai? Tá? Então a empresa só é criada depois, foi isso. Falou, galera! Obrigado a todos, um grande abraço. Um beijo, um abraço do professor Clécio. Tchau, galera. Até mais, até a próxima. Oi. Valeu, é. E aí, deu certo?